Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Logo depois de reduzir a zero as tarifas de importação de 281 equipamentos e máquinas, o presidente Jair Bolsonaro oficializou a proposta de redução tributária para o mercado de videogames. O intuito é incentivar o desenvolvimento desse segmento no país. Segundo a proposta, a alíquota de consoles e máquinas de videogames cairá de 50% para 40%. A de parte de acessórios dos consoles sem tela incorporada diminuirá de 40% para 32%. E a que incide sobre game cards e máquinas com tela incorporada será reduzida de 20% para 16%. O mais interessante é que essa decisão do presidente se deu depois dele ter lido o pedido de um seguidor seu do Facebook chamado Vinícius M. Teles. E essa é a ditadura que o Bolsonaro instaurou no país. Uma ditadura em que o suposto ditador dá total ouvidos aos anseios do cidadão comum. Bom, após ler o pedido, Bolsonaro logo consultou sua equipe econômica e assim viu que era possível fazer a redução de impostos para aquecer esse setor em que o Brasil é segundo mercado no mundo. Porém, na semana passada, o Globo deu a notícia dessa forma. Uma das principais características do extremismo na política é o ódio e a violência direcionada aos opositores. A imprensa tradicional brasileira recebeu essa pecha de extrema imprensa justamente por conta da tentativa de manipulação da opinião pública contra todos aqueles que antagonizam o pensamento ideológico que domina as redações. A campanha de difamação contra o atual governo já está tomando proporções irracionais. O desespero do militante travestido de jornalista é tão grande que ele perde até a vergonha de estampar toda a sua ignorância em letras garrafais em uma manchete de jornal. Pois ao declarar que o país perde dinheiro reduzindo impostos, o jornalista denota não saber distinguir a diferença básica entre o governo e a sociedade. Ao anunciar que o país pode perder 50 milhões com a proposta do Bolsonaro, o Globo distorce o fato de que o país, que é formado pelos seus cidadãos, não está perdendo, mas na verdade está deixando de perder. A dinâmica correta do poder em uma democracia é estabelecida de baixo para cima. Condição que define o país como o seu povo e não como o seu governo, que inclusive nem riqueza gera, afinal todo o dinheiro que o governo tem para gastar vem diretamente do bolso do povo. Ou seja, um membro do governo, ao cortar impostos, está estabelecendo que a partir desse momento começará a trabalhar com menos recursos. Ele está se obrigando a ser mais eficiente com o dinheiro do contribuinte que chega em suas mãos. É claro que o cidadão, pelo menos aí o que não possui um cargo dentro da máquina pública, adora qualquer medida de redução tributária. E a extrema imprensa sabe disso. No entanto, quando divulga em uma manchete que o país vai perder 50 milhões, o intuito é gerar um sentimento subliminar de desconforto no leitor mais desatento, que é a grande maioria. Só que eles esquecem que em tempos de redes sociais não existe a menor possibilidade desse tipo de estratégia sórdida ficar encoberta para assim cumprir seu objetivo. O que faz com que o Globo fique ainda mais em descrédito e apenas cave um pouco mais a sua própria cova. Sempre que presenciarmos esse tipo de canalice por parte das organizações Globo contra o nosso presidente, jamais podemos esquecer desse recado que o Bolsonaro mandou antes das eleições. Trabalho sujo de vocês, quem sabe eles conseguem emplacar o Lula em 2018, tá? E daí vocês vão estar bem. Vão ter como negociar bem a dívida do BNDES, está prometendo para vocês. Mas está prometendo também o controle social da mídia. Não é que está prometendo todo o passado controlar a mídia também. Vocês talvez vão ficar felizes quando todos estiverem escrevendo para o jornal O Grama. O Grama é aquele jornaleco lá de Cuba, que não serve nem para botar na privada. Okay? Vão em frente,
faço a minha parte, tenho problemas, já errei no passado muito, não sou santo, mas esse tipo de fazer jornalismo, a gente não quer para o Brasil. E mais ainda, deixa bem claro aqui, vocês aí têm uma audiência de 40% do Globo, mas pegam 80% da propaganda oficial do governo, em grande parte sustenta a mídia brasileira. Se eu chegar lá, vou fazer a justiça. Vão perder metade disso, vou ganhar só 40%. Então faço matéria pesada assim, bastante contra mim. E se eu chegar, eu não vou perseguir vocês. Eu vou pagar vocês o que vocês merecem. Ok? Boa sorte a todo mundo do Jornal Globo aí. Agora vamos deixar de lado o jornalismo jacobino dos grandes veículos de imprensa do país e abordar uma questão mais importante. O Brasil possui uma arrecadação de impostos nababesca. Como sabemos, o brasileiro trabalha aí praticamente 5 meses apenas para pagar impostos. Segundo os dados divulgados pelo site Impostômetro, até agora os brasileiros pagaram mais de 1,4 trilhões em tributos. De acordo com uma pesquisa feita pelo IRBES, Índice de Retorno e Bem-Estar Social, dos 30 países de maior carga tributária do mundo, o Brasil ocupa a última posição, quando comparado o retorno que os impostos trazem em bem-estar para a sociedade. Isso sem contar que sempre que o brasileiro sai às compras, ele é assaltado. Um levantamento aí do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, indica que existem produtos no país que têm uma tributação total superior a 80% do preço final do produto. Como a cachaça, por exemplo, que sofre uma tributação de 81,87%. O perfume importado é tributado em 78,99%. E o videogame também está entre os mais tributados, podendo chegar em até 72,18%. Eu não entendo nada de games. Eu até queria fazer parte aí desse universo, mas eu sou totalmente old school. Na minha infância eu tive o Atari, depois migrei para o Master System e encerrei a carreira com o Mega Drive. Inclusive, eu sabia que o Super Nintendo era bem mais legal, mas como eu não tinha, eu defendia o console da Sega com unhas e dentes. Mas enfim, o mercado de games deve gerar no mundo uma receita em torno de 150 bilhões de dólares em 2019. Pelo menos 5,6 bilhões de dólares podem ser movimentados só na América Latina. Isso significa que esse mercado já é responsável por boa parte da geração de renda e de empregos ao redor do globo. E sem dúvidas pode trazer aí uma grande diferença no PIB do país. E o melhor estímulo para canalizar boa parte desse recurso para o Brasil é a redução de impostos. Agora adiciona isso à reforma da Previdência, ao projeto de lei da liberdade econômica, ao pacote anticrime do Moro e à reforma tributária. Isso tudo mostra que em 6 meses o governo Bolsonaro fez o que era necessário para que o Brasil possa sair da crise e entrar em um período de bonança e prosperidade como jamais registrado em nossa história. Porém, tudo depende da disposição do Congresso Nacional em aprovar todas essas medidas. E aí está o grande problema. A maioria daqueles que foram eleitos para representar os anseios do povo, na verdade, representam apenas os seus próprios interesses. E até que ponto convém a estes aprovar medidas que vão garantir a reeleição do Bolsonaro em 2022 e ainda a colocação de um sucessor seu em 2026? O Brasil definitivamente não é para amadores. Pessoal, só um recado rápido antes de terminar. Para você aí, de fato, entender de uma maneira simples como funciona a dinâmica política, os diferentes tipos de sistemas de governo, os modelos de constituição, a diferença entre Estado, burocracia e governo, assim como tudo aquilo que faz com que um país de proporções continentais e riquíssimo em recursos naturais como o Brasil ainda permaneça nessa condição de republiqueta das bananas, você precisa ler esse livro aqui. Porque o Brasil é um país atrasado, do nosso príncipe Luís Felipe de Orleans e Bragança.
Ele está disponível na minha biblioteca, bibliotecadoluiz.com.br. Vou deixar o link aqui nos comentários, será o primeiro comentário. De verdade mesmo, se eu fosse presidente do MEC, eu colocaria essa leitura como obrigatória nos cursos de segundo grau. Como eu não sou, eu só posso recomendar que você leia. Bom, por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se está tudo ok com a sua inscrição e com o sininho. E se puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Então até o próximo vídeo. Valeu!